Meu irmão, minha irmã, dando prosseguimento ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus, todo homem é capaz de Deus, é um animal religioso. Número 29, refletindo sobre o pecado original. Gênesis 3, então retomamos a reflexão sobre o pecado. Versículo 6, só recordando. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite, pecado de apetite, e formosa à vista, pecado com os olhos, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento contra aquilo que Deus disse. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido que com ela estava e ele comeu. Já refletimos esses versículos, então agora vamos adiante. Versículo 7. Então abriram-se os olhos dos dois. Entrou o pecado. Perderam a inocência original. E perceberam que estavam nus. Estavam nus antes e não tinham percebido, porque tinham a inocência original. Então agora eles perdem a inocência original. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Primeira consequência do pecado. Expliquei já os 3 degraus, né? Se você ainda não escutou, escute a formação passada. E agora iniciam as consequências do pecado original, que é pecado de orgulho, desobediência, de querer ser igual a Deus. É o pecado de Satanás. O pecado dele, que quis ser igual a Deus, ele tentou Adão e Eva e os dois caíram. Primeira consequência do pecado. Eles notam que estavam nus. Primeira consequência do pecado. Eles pecaram com os olhos, então os olhos se abriram e notam que estavam nus, perdem a inocência que eles tinham, né? A inocência original. Poderiam estar nus, né? Sem nenhuma desordem, de nenhuma natureza. Mas agora eles notam que estavam nus. E não estavam nus não antes. Mas perdem a inocência. E entrelaçam folhas de figueira e se cingem. Então fazem vestimentas porque estavam nus. Primeira consequência do pecado. Entra a concupiscência no mundo. O desejo desordenado da nudez, de olhar para o outro, é consequência do pecado. A desordem, a perda da inocência original. Perderam a inocência original. Versículo 8. Eles ouvem o passo do Senhor Deus que passeia no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se escondem da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Segunda consequência do pecado, vergonha. Se escondem de Deus, se escondem da face de Deus, se escondem do rosto de Deus. Perdem a inocência original, se escondem de Deus. O pecado nos traz vergonha na hora que a gente cai. Pois é a hora de se aproximar de Deus. Na hora quando cai, é a hora de se aproximar de Deus. Eles se escondem de Deus. Então criam um redemoinho de pecado. Em vez de se aproximar de Deus, se escondem de Deus. E quem pode se esconder de Deus? Ninguém. Né? Se escondem entre as árvores do jardim que o Senhor tinha criado para os dois. Né? O Senhor Deus, então, chama o homem. O Senhor conhece tudo, viu o pecado. Né? Onde estás? E ele escondido.
Disse ele: onde estás? O Senhor chama o homem, não deixa o homem no pecado. Apesar do pecado, o Senhor chama o homem. E chama primeiro o homem, que ele criou primeiro o homem, não chama a mulher, que foi aquela tentada, e tentada tentou. Ele chama o homem, criou o homem primeiro. Então irá iniciar o juízo, o julgamento de Deus por causa do pecado. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Terceira consequência do pecado, medo. Perdem a inocência, se escondem de Deus, têm medo. Até aqui, 3 consequências do pecado de Adão e Eva: pecado de orgulho e de desobediência, pecado de querer ser igual a Deus. Ele retomou, e o Senhor diz a ele: e quem te fez saber que estava nu? Perdeste a inocência original? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Deus já sabia tudo. Mas ele coloca diante do homem o pecado dele, coloca diante de Adão o pecado, a culpa dele, o pecado dele, a queda dele. Então tu comeste daquilo que eu disse que não poderia comer. O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Quarta consequência, coloca a culpa na mulher. Um coloca a culpa no outro. Perde a inocência. Primeira consequência do pecado. Perdeu a inocência. Segundo, se esconde da face de Deus. Se esconderam da face de Deus. Segunda consequência. Terceiro, medo. Quarto, um acusa o outro. Quarta consequência do pecado. Adão acusa sua mulher. Acontece muito com o pecado, né? Pecado grave, aí um acusa o outro. Quarta consequência do pecado. O Senhor então diz à mulher: agora vai e conversa com a mulher. Que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Quinta consequência, a mulher acusa a serpente. Até agora, 5 consequências do pecado de Adão e Eva. 5. Tem mais. O Senhor então diz à mulher, à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Sexta consequência do pecado. A serpente é amaldiçoada, és maldita. Ela é amaldiçoada. Sexta consequência do pecado. Olha a desordem que o pecado original originou. Olha que tanta desordem. Sexta consequência do pecado. A serpente é amaldiçoada. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Consequência do pecado. Sexta consequência do pecado. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sétima consequência do pecado. Hostilidade entre a serpente e nós. Hostilidade entre a serpente e a descendência da mulher. Mas aqui surge algo muito bom nessa sétima consequência do pecado. A descendência da mulher, que em hebraico é masculino singular, é Cristo. A descendência da nova mulher é Cristo. A descendência da nova Eva é Cristo. Então, e Cristo, se Maria esmagou a cabeça da serpente, Cristo, antes dela, é quem vence a serpente. Cristo, antes dela, é que esmaga a cabeça da serpente. Quem vence a serpente é Cristo. Então, essa descendência da mulher é Cristo. Ele que nasce da nova Eva, Maria, e ele que cria a igreja, que também é a nova Eva, e ele que vence Satanás.
Então, essa sétima consequência do pecado é uma boa consequência do pecado. Porque a descendência da mulher venceu a serpente. Cristo já venceu a serpente. A mulher, ele disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor dará à luz filhos. Oitava consequência do pecado: a mulher irá dar luz com dor. A dor entrou no mundo. Não tinha dor antes, não se falou em dor, não se falava em dor. Na criação não tinha dor, tudo era bom. Oitava consequência do pecado: a dor entra no mundo. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Nona consequência do pecado: o desejo desordenado. Aqui é o desejo sexual desordenado. Aqui o pecado não é pecado sexual. Aqui é uma consequência do pecado original. O desejo sexual desordenado. É consequência do pecado original. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. O desejo dominará a mulher. Nona consequência do pecado. Ao homem ele disse: por que escutar-te a voz de tua mulher e comer-te da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. O solo é amaldiçoado. Nona consequência do pecado. O solo é amaldiçoado. Com os sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. O solo é amaldiçoado e o homem sofrerá para trabalhar. Nona consequência do pecado. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retorne ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás. Décima consequência do pecado: a morte. Tu és pó, ao pó tornarás. Irmãos, vejamos aqui, citamos aqui toda a gravidade do pecado. Por isso que temos que lutar muito contra o pecado, com toda a nossa força, pedir graça a Deus, né? Que Deus não nos deixe cair em tentação. 10 consequências do pecado. A última é a pior. Tem uma 11ª. Eles serão expulsos do paraíso. E o Senhor ressuscitará no jardim, que é um novo paraíso. E nos fez entrar de novo no paraíso. Então, a 11ª consequência do pecado são expulsos do paraíso. Quem nos faz entrar de novo no paraíso? Cristo. Ele que esmagou a cabeça da serpente. Antes de Maria, quem esmaga a cabeça da serpente é Cristo. Claro, ela nos deu Cristo, né? Então aqui, toda essa maldição, todos esses erros, todas essas consequências, tem uma muito boa, né? É a hostilidade entre a descendência da mulher e a descendência e a serpente. A descendência da mulher e a serpente. Entre Cristo e Satanás, entre nós, enquanto igreja, enquanto consagrados a Maria e Satanás, né? E em Cristo nós vencemos Satanás. Então, todas essas são consequências do pecado que a gente refletiu, estava refletindo, e agora retomamos o texto do catecismo, né? Quando a gente falou do pecado no número 29. Número 30 agora. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, e esqueceu e rejeitou Deus com o pecado original, e esquece e rejeita Deus com cada pecado pessoal, Deus, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Então, apesar do pecado, ou por causa mesmo do pecado, Deus coloca no homem o desejo de procurá-lo, né? Quando a gente peca, ainda quando peca, recorda o filho pródigo, ele retornou, ele caiu em si, então quis retornar. Esse desejo de retornar a Deus é Deus que coloca dentro do coração do homem pecador, do homem que peca, que cai, que caiu. E nós nascemos com essa queda original, que foi tirada no dia do nosso batismo, mas continua nas nossas fraquezas. Cada um tem a sua fraqueza, irmão.
tem que lutar. Então, ainda que caia, né, e quando cair, Deus coloca dentro do homem o desejo de procurá-lo. Do jeito que Adão e Eva sentiu o desejo daquele fruto, e caiu e pecou, com a vontade, Deus coloca no homem pecador o desejo de procurá-lo. Então, eu tenho dentro de mim, apesar de minha fraqueza, o desejo de procurar a Deus, de me entregar a Deus, de me consagrar a Deus, de querer Deus em minha vida e querer só Deus. Eu tenho esse desejo dentro de mim. Você tem. Cada um de nós tem. Tá? Esta busca, esta procura, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência. A gente busca a Deus, caiu com a vontade, mas tem que buscar a Deus com o quê? Com a vontade e a inteligência. O desejo de procurar a Deus já é a vontade, já é o ato da vontade. Mas além da vontade, tem que procurar a Deus com a inteligência. Tá? Exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, né? Um coração reto e o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Então, 4 coisas para o homem pecador, para o homem fraco. Primeira coisa, o Senhor coloca dentro de nós o desejo de procurá-lo. Quando eu peco, o Senhor, aí, está tudo perdido? Não. Ele coloca dentro de mim o desejo de sair do pecado e procurá-lo, ir atrás de Deus. O filho pródigo que quis retornar, caiu em si e retornou. E esse procurar a Deus com todo o esforço da inteligência, segunda coisa, da vontade, terceira etapa, vamos dizer, terceiro degrau, né? E um coração reto, né? Retidão da vontade, que é o ter um coração reto. O que é um coração reto? É um coração que busca a Deus com sinceridade, que quer a Deus, que quer só a Deus, apesar de toda fraqueza, que deseja a Deus com toda a força do seu ser, irmão. Então não olhe para a sua fraqueza, não. Caiu, levanta, com retidão da vontade, com o coração reto e o testemunho dos outros. Então Deus coloca dentro do coração do homem pecador o desejo de procurá-lo, com inteligência, de procurá-lo com vontade, com coração reto e alicerçado no testemunho dos outros. Quem são esses? Todos os outros que nos ensinam na fé, que nos conduzem à fé, que refletem conosco o que é a fé. Então tudo isso Deus nos dá, apesar de nossa fraqueza. Então não vamos ficar na fraqueza, não vamos ficar no pecado. Já refletimos demais sobre o pecado. Agora nos levantemos e busquemos a Deus com o coração reto, com toda a vontade, com toda a inteligência e alicerçado no testemunho dos nossos irmãos e irmãs. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Aqui, ele coloca uma citação de Santo Agostinho, das Confissões de Santo Agostinho, que hoje, eu estou fazendo essa reflexão, hoje no dia de Santo Agostinho, 28 de agosto. Sairá amanhã, mas hoje, 28 de agosto, muito interessante, ele coloca essa citação de Santo Agostinho, o grande santo, o grande doutor da Igreja Católica. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder. Ninguém igual a Deus. Ninguém tem a grandeza de Deus. A vossa sabedoria não tem medida. Ninguém tem essa sabedoria de Deus. Ninguém se iguala a Deus. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A única coisa que Deus não admite é a soberba. Pecou, irmão? Caia em si, peça perdão. Olhe o que fez Davi. Pequei, Senhor, misericórdia. Pecado de adultério, pecado de assassinato. Não se ensoberbeça, tá? Nem peque contra o Espírito Santo achando que não tem perdão. Tem. É cair sim e dizer, pequei, Senhor, misericórdia. Qual é o antídoto do pecado? Pequei, Senhor, misericórdia. Não se ensoberbecer. Basta já o pecado, não acrescente outro, não. Tá? A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. O homem pecador, a despeito de tudo, quer louvar a Deus, quer agradecer a Deus, quer engrandecer o Senhor.
Quer dizer que só o Senhor é Senhor. Isso é algo que está dentro de nós. E se a gente não fizer isso, a gente não se realiza enquanto ser humano, imagem e semelhança de Deus, que nós recuperamos no dia do nosso batismo e na ressurreição será pleno. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. É muito belo, muito bonito. Então, o que é que me dá satisfação total? Louvar a Deus. Apesar do meu pecado, nós só encontramos nossas delícias louvando a Deus. Então, caiu, irmão, diga, pequei, Senhor, misericórdia. E louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo. Porque nos fizestes para vós. Eu sou um animal religioso, feito por Deus e para Deus. E o nosso coração não descansa. Eu quero que você decore isso. O nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. O meu coração não descansará enquanto não repousar no Senhor. O nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Tendo falado sobre o desejo de Deus que cada um de nós traz dentro de si, no nosso coração, falando e citando Santo Agostinho, agora nós iniciamos o número 2, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Quais são as vias que nos levam ao conhecimento de Deus? Como é que eu posso conhecer a Deus? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o que é que nos faz conhecer a Deus? Criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, eu, você, cada um de nós, chamado a conhecer e amar a Deus. Nossa vocação é conhecer e amar a Deus. O homem que procura a Deus, a gente refletiu a procura que Deus coloca dentro do nosso coração, descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Então, todo homem que inicia a buscar a Deus, querer o conhecimento de Deus, ele se depara com caminhos. Alguns caminhos são bons, outros não. Aqui ele irá indicar quais são os caminhos que nos levam ao conhecimento do Senhor. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Então, existem provas que comprovem a existência de Deus. Eu posso falar de provas da existência de Deus? Sim ou não? Não no sentido de provas que as ciências naturais procuram. Não é prova de existência que a ciência natural busca. Aqui não é ciência, aqui é teologia. Aqui não é conhecimento só natural. Aqui é conhecimento sobrenatural e natural. Mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar à verdadeira certeza da existência de Deus. Então, o que é que eu procuro? O que é que o catecismo procura? Argumento convincente de que Deus existe. O que é que me diz que Deus existe? Quais as provas irrefutáveis da existência de Deus? De onde eu posso partir para dizer que Deus, para afirmar com categoria, com firmeza, afirmar com fortaleza que Deus existe? Quais são as provas da existência de Deus? Segundo o catecismo, nós temos 2 pontos de partida: o mundo material e a pessoa humana. Então, o mundo que nos rodeia, material, e a pessoa humana são provas concretas da existência de Deus, segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 32. Mundo em qual sentido? Na ordem, questão da ordem do mundo, da beleza do mundo. A gente contemplando o mundo. Eu gosto muito de contemplar a natureza. Hoje eu saí para contemplar a natureza. E por providência é o que a gente está falando hoje.
Irmão, olha a natureza. Olhe o mar, a infinitude do mar, que não é infinito, mas é tão grande que a gente pensa que é infinito. Olha as estrelas, olha o céu, o infinito do céu, o infinito do firmamento. Contempla a natureza, contemple o mundo material, contemple o movimento do mundo, o pássaro, a ordem disso tudo, que como consequência do pecado original foi afetado também, mas tem algo da presença de Deus muito forte. Por que o mundo reflete Deus? Porque foi criado por Deus. Então podemos partir do mundo, da contemplação do mundo, para chegar a Deus. O mundo se questionando qual a origem do mundo e qual a finalidade do mundo. E aqui entra Paulo, né? O que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. Nós podemos conhecer a Deus através do mundo, nos diz Paulo em Romanos 1, 19 e 20. Então, o mundo, partindo da contemplação do mundo, das coisas do mundo, a gente pode chegar à contemplação de Deus. Porque se ele cria tudo isso, e tudo isso tão belo, pegue aí o texto, Romanos 1, 19 a 20. Romanos 1, 19 a 20. Partindo da contemplação do mundo, a gente chega à contemplação de Deus. 1, 19 a 20. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, entre todos nós. Aquilo que se pode conhecer de Deus é manifesto, a natureza está aí. Eu posso conhecer a Deus através da natureza. Pois Deus nos revelou através da natureza que Ele criou. Sua realidade invisível, seu poder eterno e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa alguma. Então, irmãos, eu posso conhecer a Deus através das criaturas de Deus, do criado. Eu posso conhecer a Deus a partir do criado, da natureza e das criaturas, nos diz Paulo nessa carta aos Romanos, que é muito importante. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre nós, pois Deus nos revelou sua realidade invisível, seu eterno poder criador e sua divindade. Quem pode criar um universo desse, senão Deus criador? Quem pode criar o mar, as estrelas, tudo que existe, senão Deus criador? E tudo isso tornou-se inteligível. Podemos entender um pouco essa natureza. Desde a criação do mundo, através das criaturas e do homem, que é o centro da criação, de sorte que não tem desculpa. Então, a gente pode chegar a Deus contemplando a natureza. E aqui nesse Romanos 1, também o Paulo fala do pecado, da impiedade. Nós podemos conhecer a Deus, muito interessante esse texto, através da natureza e das criaturas humanas e do criado, mas apesar disso o homem peca, esquece de Deus, da criação, né, e da criatura como centro da criação. Aqui ele coloca a palavra muito forte, manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Aí então entrou o pecado. O pecado original que a gente refletiu e que Paulo coloca aqui de uma maneira muito forte, o pecado original. No versículo 22, falando da idolatria, o primeiro pecado que ele coloca aqui é a idolatria. Versículo 21, antes, né? Tendo conhecido a Deus, através da natureza, do criado, né, não o honraram como Deus. Então, esse é o pecado da humanidade hoje.
tendo conhecido a Deus, contemplando a Deus no criado, na criatura, não honramos a Deus como Deus merece. Não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças, a grande ação de graça e a Eucaristia. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, né? Criando filosofias, teorias, ciências aí contra Deus, doutrinas contra Deus. Então, em vez de partir do criado e da criatura humana, chegar a Deus, a beleza da criatura humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Então, em vez de ver no homem a imagem de Deus, o que é que a humanidade faz hoje e fazia no tempo de Paulo? Não lhe rendem graças. Pelo contrário, eles se perdem em vãos arrazoados, criando doutrinas contra a doutrina católica. E seu coração insensato ficou nas trevas. O mundo hoje está entregue às trevas, no tempo de Paulo e hoje, né? Já que se enchendo, né, de possuir a sabedoria, não possui nada. A ciência hoje incha tantos cientistas contra Deus. Tem alguns que acreditam, mas tantos hoje não acreditam mais em Deus, porque creem só na ciência, né? Tornaram-se tolos. Paulo escreveu esse texto há 20 séculos atrás, e é muito atual. Tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, idolatria, de aves, quadrúpedes e répteis, idolatria. Hoje tem um retorno ao paganismo, gente que adora animal. Esse sacrifício de macumba aí que oferece animal a Deus, uma mistura de espírito impuro com religiosidade, é o Satanás que está lá. Essas outras doutrinas aí de reencarnação, né, de se reunir, invocação de mortos, espiritismo contra, doutrina contra. Então Paulo inicia a colocar a gravidade da idolatria, o pecado da idolatria. Em vez de procurar a Deus contemplando a natureza, o homem se entrega coisas vãs, se entrega à idolatria, adora um réptil. Hoje, uma religião pagã que está retornando, uma religiosidade pagã, se perdem em vãos arrazoados, a filosofias que não salvam a nada. E seu coração insensato que não procura a Deus, a lei do Senhor, ficou na escuridão, na treva. E ele continua. Por isso Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações. Quem peca, mergulha no pecado e se afasta de Deus. Aqui ele coloca Paulo, como todo bom judeu, tudo tendo origem em Deus, Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações. A impureza, em que eles mesmos desonraram os seus corpos. Então, o pecado da impureza do corpo, impureza sexual, afetivo sexual. Aqui é afetivo sexual. Lá no Gênesis é consequência do pecado original de desobediência. Aqui Paulo está falando da impureza. Já que pecaram de idolatria, Deus entregou segundo o desejo dos seus corações a impureza, em que eles mesmos desonraram os seus corpos. Um coração impuro é terrível. É o contrário daqueles que verão a Deus, que tem um coração puro, os olhos puros. Tá? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então, eles adoram a Satanás. Idolatria é culto a Satanás. Pachamama é culto a Satanás. Espiritismo, culto a Satanás. Macumba, culto a Satanás. Doutrina de reencarnação, culto a Satanás. E adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Aqui de novo a idolatria, que é bendito pelos séculos, amém. Em vez de honrar o Criador, bendito pelos séculos, amém, eles honram a criatura, um sentimento humano. E porque idolatraram, colocam um sentimento humano no lugar do Criador. Aqui que entra um pecado muito grande que Paulo se revolta contra e denuncia. Primeiro, ele denuncia a idolatria. O primeiro pecado na Sagrada Escritura é idolatria.
Todo pecado é idolatria. Adultério, no sentido de esquecer Deus, que é o nosso dono, Senhor, esposo, né? Idolatrar com outro Deus. E como consequência dessa idolatria, eles colocam uma criatura no lugar do Criador. E um sentimento humano no lugar do Criador. Por isso, Deus 1:26, Romanos 1:26, e é interessante, que é Gênesis 1:26, que Deus cria o homem e coloca no centro da criação. Aqui é o pecado do homem, Romanos 1:26. Muito interessante associar Gênesis 1:26 e Romanos 1:26. Tá? Romanos 1:26. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Aqui é pecado de origem sexual, aqui em Paulo. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Paulo está denunciando as relações contra a natureza. Relação na Igreja Católica é entre homem e mulher. E é relação genital entre homem e mulher. Tá? Não pode ser relação contra a natureza. Tem que ser uma relação, para quem casa, na Igreja Católica, entre homem, a natureza humana do homem e da mulher. Ninguém escolhe sexo. A gente já nasce com o nosso sexo. Essa ideologia de gênero atual é contra o que está aqui. O pecado contra a natureza, homossexualismo, é contra o que está aqui. Paulo está denunciando. Suas mulheres mudaram as relações naturais, genitais, né, por relações contra a natureza. Pecado muito grave, relação contra a natureza, de ordem sexual. Igualmente, os homens, né, deixando a relação natural com a mulher, irmão, está muito claro, arderam em desejo uns para com os outros. Isso aqui é uma relação contra a natureza. Paulo está denunciando, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração. Até o corpo deles ficam diferentes. Paulo então denuncia o pecado contra a natureza. Mulher ardendo de desejo por mulher, homem ardendo de desejo por homem. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, homossexualismo, pecado grande. Paulo está denunciando o homossexualismo. Romanos 1:26, 27. Compare com Gênesis 1:26, 27, quando Deus cria homem e mulher. A relação genital é entre homem e mulher. E é genital, não é qualquer relação, não. Eu não sou um animal. E quando casa na Igreja Católica. Aqui ele está denunciando a relação contra a natureza. Mulher ardendo de desejo por mulher. Homem ardendo de desejo por homem. Pecado contra a natureza. Grave, muito grave. Arderam de desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a paga de sua aberração. O corpo muda, fica uma coisa contra a natureza humana que Deus cria. Tem saída? Tem. Se converter, pedir perdão. Na comunidade de Paulo, tem outras cartas que ele vai dizer lá que alguns eram homossexuais, né? Se converteram. Não tiveram uma relação. Não arderam mais de desejo homem com homem. A torpeza, segundo ele, é muito forte. A torpeza é essa. Homem com homem, mulher com mulher. Relação contra a natureza. Pecado muito grande que Paulo denuncia. Em vez de olhar a natureza humana e que essa contemplação em Deus leve a Deus, ou a natureza, contemplando a natureza, não. Eles se entregam ao pecado contra a natureza. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar. E se entregando a torpezas como eles se entregaram, eles não são capazes de julgar o correto. São pessoas que não podem julgar o que é correto e o que não é. Porque estão mergulhados em um pecado contra a natureza. Pecado muito grande. Para fazerem o que não convém.
ele continua repleto de toda sorte de injustiça. A injustiça e iniquidade é não seguir a lei de Deus. Essencialmente é isso. Perversidade, avidez, malícia, cheio de inveja, assassinatos, rixas, fraudes, malvadeza, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais. Hoje, quantos jovens, quantos filhos rebeldes, né? Eu sou assim, não sei o que, eu peco, faço o que eu quiser contra a natureza, se coloca contra o pai, contra a mãe e quer conviver uma relação contra a natureza dentro de casa. Não deixe não. Não deixe não. Tá? Insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, e isso é outra cor atual, mas ainda aprovam os que as praticam. Muita gente nem é homossexual, mas aceita e aprova. Irmão, se você é cristão católico, você não pode aceitar. Não é não aceitar a pessoa, não estou aqui julgando quem cai. O Davi caiu, pecado de adultério, pecado de assassinato. Não estou confessando, não estou aqui acusando o Davi, não estou aqui, mas o pecado, a atitude. Isso eles não entendem, não estou acusando aqui ninguém. Se a pessoa quer, eu vou orar, pronto. Mas a atitude é contra a natureza humana. É contra a natureza humana. Então tem católico hoje que não é homossexual, mas aprova. Ou não diz nada, como se estivesse consentindo. Tem que dizer contra. É contra a natureza humana. Romanos 1, 26, 27. Vá até 32. É contra a natureza humana. Tá? E aplaudir, essas paradas gay que tem aí, aplaudir é contra, é o pecado que ele está colocando. Aqueles que aplaudem atitudes assim. Não é acusar uma pessoa, não estou acusando ninguém. Estou dizendo que o comportamento, ou com a atitude, não é a pessoa. Quem sou eu para acusar uma pessoa? Mas a atitude é contra a natureza humana, segundo Romanos, a carta de Paulo. Segundo Gênesis 1, 26, 27. É contra a natureza humana. Porque Deus criou homem e mulher. Pronto. E a relação humana é genital entre homem e mulher. A complementariedade é essa. Pronto. Leia o Manevita do Paulo VI. Por isso pelo fato de ser contra a natureza humana, é que a igreja não aceita nada contra a natureza no ato sexual. Camisinha pode? Não. Qualquer pílula abortiva? Não. Aborto é assassinato. Contraceptivo? Não. Só planejamento natural, método Billings. Né? Então, atento, irmão, irmã, que é um pecado muito grave esse contra a natureza humana. E pecado contra a relação e contra a natureza humana. Atento contra esse pecado. Então, o homem, ao invés de se abrir à verdade, à beleza da criação, ao senso do bem moral com que Deus nos criou, a reta razão, todo homem tem dentro de si a reta razão de entender o que é correto e o que não é. Em vez de entender a liberdade que Deus nos criou, interior, liberdade interior, e a voz da consciência, em vez de contemplar o infinito e a felicidade de Deus ao criar tudo que existe, o homem peca contra a natureza, como diz Paulo. Mas tudo isso deveria nos abrir e nos interrogar acerca da existência de Deus. O que é que deveria nos abrir e interrogar acerca da existência de Deus? Número 33. Nos abrir a verdade. Comece a procurar o que é a verdade. Comece. Eu, com 19 anos, eu tinha me afastado da igreja católica, retorno com 21. Com 19 eu comecei a me questionar.
qual o sentido da existência humana. Então, abra seu coração à verdade. Pergunte a Deus, você que tem dúvida, pergunte a Deus quem é a verdade. Pergunte a Deus quem é a origem de toda beleza que existe. Pergunte a Deus o que é o senso moral. Pergunte a Deus o que significa liberdade nele. Pergunte a Deus o que é voz da consciência. Pergunte a Deus o que é desejar o infinito. Pergunte a Deus o que é a felicidade humana. Quando a gente se questiona acerca de tudo isso, a gente se questiona acerca da existência de Deus. Por quê? Porque Ele é a verdade total. Ele é a verdade plena. Ele é a beleza plena. Ele é o senso moral. Ele é a liberdade total interior e exterior. Ele é a voz da nossa consciência. Ele é a nossa aspiração e inspiração ao infinito e à felicidade. Deus é a felicidade, irmão. Você busca a felicidade humana? Deus é a felicidade humana. Porque a felicidade humana é o amor e Deus é o amor. Primeira carta de João, Deus é o amor. Mediante todos esses questionamentos que o homem se interroga a respeito da verdade, da beleza, da felicidade, ele descobre em si algo além da corporeidade do corpo, da carne. O homem é corpo? É. O corpo, o templo do Espírito Santo. Então, o corpo tem uma função na nossa vocação, claro. O corpo é bom. Por isso que o pecado contra o corpo é mau. Porque não realiza a bondade que eu fui criado. Eu fui criado para o bem. Meu corpo foi criado para o bem. E hoje ele é templo do Espírito Santo. E quando eu peco, o Espírito Santo não pode continuar em mim. Não que ele saia, eu que me afasto dele. E por isso que eu que tenho que me reaproximar dele. Tá? Então, se questionando assim, o homem entende que ele tem não é só corpo, que a vida dele não é só corpo, não é só carne, apesar de muitos viverem só na carne hoje. Né? O homem tem uma alma, que é uma vida. Ele tem sentimento. O sentimento expressa um pouco a vida, a alma. E ele tem um espírito. Então ele é corpo, alma e espírito. Tem gente que só fica na dimensão do corpo, da carne, entregando a paixões, como diz Paulo. Outros vão até o sentimento. Mas só o sentimento não realiza ainda o ser humano. Porque eu sou um ser espiritual. Paulo coloca pneumáticos. Pneumáticos. É o espírito, pneuma, que age em mim. Enquanto ser espiritual, eu só me realizo quando dou minha vida pelos outros e para os outros. Pelos outros e para os outros. Finalidade para os outros. E pelos outros. Por causa dos outros. Certo? Então, eu só me realizo quando eu dou minha vida pelos outros e para os outros. Isso é a caridade cristã. E dentro de um corpo mortal e de uma alma, de uma vida. Dou minha vida com sentimento. Quem é casado? O marido dá a sua vida para a esposa, para os filhos. A esposa para o marido, para os filhos entre eles, dá a vida pelo outro, pelos pais. E por aí vai. E quem não é casado dá a vida por todos. Tá? Nós somos semente de eternidade. Cada um de nós é uma semente de eternidade. Que a gente traz dentro de si. Tá? Não sou só matéria, não. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus Criador. Eu fui criado. Minha origem é Deus. Eu só descansarei quando eu repousar em Deus. Quando eu retornar a Deus. Então, eu fui criado por um princípio primeiro. E eu retornarei
ao meu fim último. O princípio primeiro é Deus, o fim último é Deus. E eu só repousarei quando retornar a Ele, já que eu fui criado por Ele. Esse, então, é o primeiro caminho que o catecismo coloca para a gente encontrar a Deus, contemplar a natureza. Dois caminhos, contemplar a natureza e contemplar a pessoa humana, a criatura humana. Mas a criatura humana resgatada do pecado, não aquela que se entregou ao pecado, como diz Paulo. No número 35, ele conclui essa parte dizendo: as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. E Deus é tão bom que ele me criou e nos criou com a capacidade de conhecer a existência dele, de um Deus pessoal. Eu tenho a faculdade que me torna capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Deus é uma pessoa. Ele é puro espírito? É. Mas ele é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. O Filho é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É um Deus só, mas são três pessoas. Então a nossa relação é pessoal. Eu que sou uma pessoa, me relaciono com Deus Pai, que é uma pessoa, com Deus Filho, que é uma pessoa, e com Deus Espírito Santo, que é uma pessoa. E ele colocou dentro de nós a faculdade, presta atenção, e a capacidade de conhecê-lo, de conhecer a existência de um Deus pessoal. Eu tenho em mim a faculdade, né, e a capacidade de conhecer Deus, a pessoalidade de Deus, esse Deus pessoa. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se a ele, ao homem, e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. Eu tenho a capacidade, eu tenho a faculdade. Mas eu só entrarei num relacionamento pessoal com esse Deus pessoal através da fé. Eu não posso conhecer a Deus completamente sem fé. Esse mundo não conhecerei completamente. Conhecerei pela fé, pela esperança e pela caridade. E no céu só continuará a caridade. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então, a criação, né, como prova da existência de Deus, a contemplação da criação pode me levar à fé. Né, e a fé me ajuda a entender que a criação me leva ao conhecimento de Deus. Então, não são duas realidades antagônicas, opostas. Através da criação, eu meditando a criação, eu contemplando a criação, eu chego à existência de um Deus Criador. Quem criou tudo isso? Através da existência humana, da criação da criatura humana, eu chego à existência, à prova da existência de Deus. E acreditando, eu quero cada vez mais entender. E posso cada vez mais entender esse Deus, essa existência e essa prova da existência humana. A fé não se opõe à razão humana. Se eu posso conhecer a Deus através da inteligência, a fé não se opõe à inteligência humana. Então, irmãos, hoje vimos muito bonito, muita beleza, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Concluímos o número 1, o desejo de Deus, né? Estamos ainda no capítulo 1, o homem capaz de Deus. Concluímos o desejo de Deus. Vimos as vias de acesso ao conhecimento de Deus, o mundo material e a pessoa humana. Iremos entrar no próximo vídeo no conhecimento de Deus segundo a igreja. Então, através da contemplação do mundo criado, da criatura humana, eu posso chegar a Deus. E se tenho fé, melhor ainda. Daí ele colocar o dado da fé, porque agora irá refletir acerca do conhecimento de Deus, segundo a Igreja Católica. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz. Com Deus, em paz. E que Maria sempre nos acompanhe.